Olá, começa agora mais uma edição do Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui projetos e iniciativas dos tribunais trabalhistas. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a dura rotina da maior parte dos jogadores de futebol no Brasil. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, como prevenir a síndrome do túnel do carpo, uma lesão que afeta quem costuma fazer esforços repetitivos. Ingresso na carreira de juiz do trabalho agora será por concurso nacional. E em Brasília, no Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma designer de sapatos que tem criações coloridas e estilizadas. Tudo isso agora, o Jornada está no ar. Futebol, o esporte mais popular do Brasil, tem um bastidor cheio de dificuldades. O Jornada de hoje começa com uma reportagem especial que mostra o cotidiano de grande parte dos jogadores brasileiros. No único país pentacampeão mundial, muitos clubes ainda desrespeitam a Lei Pelé, criada há quase 20 anos para garantir diversos direitos aos atletas. O sonho de milhares de brasileiros é ser jogador de futebol, chegar a um time profissional, seleção ou quem sabe até jogar em outros países. Os futuros atletas começam cedo, aos 13 e 14 anos. As escolinhas treinam e selecionam os mais talentosos. Na escolinha do Flamengo, em Brasília, eles treinam 2 vezes na semana e disputam campeonatos quase todos os fins de semana. Também passam por muitas peneiras, que são testes de clubes profissionais para selecionar futuros jogadores. Se aprovados, muitas vezes precisam sair de casa e morar longe das famílias. Não é fácil do mesmo jeito, porque você tem que superar cada vez mais o seu nível. Se você é profissional, você tem que se esforçar. Se você fez aquilo, você tem que fazer melhor. Para ir para cada vez clube. Se você está no Brasil, se esforçar para ir para a Europa. Para cada vez ter um título melhor. A Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, que regulamenta o esporte no Brasil, fala sobre os direitos dos atletas desde a base, ainda no amadorismo, até os mais altos níveis do esporte. Os atletas não profissionais com idade entre 14 e 20 anos não possuem vínculo de emprego com a entidade desportiva formadora, mas podem receber uma bolsa-aprendizagem como auxílio. A Lei Pelé ainda permite que, a partir dos 16 anos, os atletas possam assinar um contrato profissional. O goleiro Arthur é um dos que recebem bolsa e, por isso, não precisa pagar as mensalidades. Ele disse que a família aprovou a escolha da profissão. Apoia demais. Meu pai é o que mais apoia. Para ter assim, esse custo a menos na família, né? Porque gasta demais, escola, essas coisas tudo. Mas o treinador passa para os futuros jogadores que a realidade é bem complicada. Eu tento passar essa experiência para os meninos poder se destacar, para poder sair de Brasília e ir para qualquer outro estado que tenha oportunidades ali mais fáceis. Como jogador, eu finalizei minha carreira como jogador aos 23 anos, né? E aí o empresário me largou, tive essa realidade e acabei me decepcionando um pouco com a realidade, né, que a gente vê, né? A Lei Pelé determina que o esporte de rendimento seja organizado em profissional e não profissional. E o que diferencia, nesse caso, é o pagamento de um salário diante da prestação do serviço. Os atletas devem ser remunerados de acordo com um contrato formal de trabalho que deve conter obrigatoriamente cláusula penal em caso de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral e duração mínima de 3 meses. A norma estabelece ainda que os atletas têm direito a férias e 13º salário e os clubes têm de recolher o FGTS. Mas existem exceções, como o aviso prévio, que não existe, dentre outras particularidades. O repouso semanal remunerado, por exemplo, preferencialmente para o trabalhador comum, tem que ser aos domingos. E, obrigatoriamente, pelo menos um domingo por mês. Para o atleta, não, até porque os jogos de futebol geralmente acontecem, muitas das vezes, com grande frequência, aos domingos.
Então, preferencialmente, o repouso semanal remunerado vai ser num dia após a realização do jogo, da partida. Além desses direitos, os atletas possuem também o direito de imagem, que é garantido em um contrato civil e negociado diretamente entre o jogador e o clube. Ele estabelece um pagamento ao jogador pela exploração da imagem do profissional pelo clube ou até empresas que os contratam para propagandas, com vendas de camisas oficiais, aparições em eventos, entrevistas e, claro, nos jogos de futebol transmitidos pela mídia esportiva. O jogador de futebol Pedro Ayub, hoje também gerente esportivo do Brasília Futebol Clube, já passou por maus bocados. Foi emprestado para um time do Acre por 6 meses e recebia, de acordo com a carteira de trabalho, R$ 2.500, mas por fora recebia mais R$ 8.500 como direito de imagem. O clube pagou pelo uso da imagem apenas no primeiro mês e não cumpriu mais o acordo. Após algum momento lá, o clube estava sem receita para pagar a gente. E o meu valor da carteira era muito baixo, perto do que eu ganhava de salário realmente, só que lá não tinha se feito o direito de imagem. E eles falaram que para me liberar, porque eu queria voltar, porque eu estava já 6 meses longe da minha família, dos meus filhos, eu queria voltar pelo menos a trabalhar onde eu poderia receber, que era o Brasília naquele momento. Eles falaram que só me davam a rescisão perante a CBF, que é a rescisão que a gente precisa, se eu abrisse mão de tudo que eu tinha para receber. Um levantamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol com base em dados de 2015 mostrou que cerca de 28 mil jogadores têm contrato profissional no país. Mais de 80% ganham menos de R$ 1.000 de salário. A maior dificuldade do atleta profissional de futebol do Brasil, que é a maior, que seria 90% ou 95%, eu estou falando, que são fora esses clubes grandes, é você comprovar o que você ganha mesmo, realmente, quando tem que ir para a justiça atrás dos seus direitos. E aí o atleta vai comprovar, às vezes, como se o clube acaba não conseguindo o objetivo e não te paga, e o próprio clube, às vezes, muitos aí estão com N ações na justiça, tem vários clubes que têm a situação por está sempre sonegando esse imposto. O ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, é especialista no assunto. Ele também é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD, e nos confirmou que a situação é bem complicada. Nós temos observado que, às vezes, dos menores salários é onde se observam as maiores fraudes. E hoje nós temos 90%, 95% dos nossos atletas são atletas com salários baixos, né? Existe essa gama de salários astronômicos aí dos nossos jogadores, mas é uma parcela ainda muito pequena do universo, né, de atletas profissionais do futebol, sobretudo, que nós temos no país. Mas a fraude, às vezes, é muito comum em salários, assim, a gente até estranha, salários de R$ 1.500, R$ 2.000, eles ainda conseguem achar alguma coisa para tirar da tributação da carteira de trabalho, que é uma tributação mais pesada. Além desses casos, a diversidade de reclamações de jogadores é enorme. É comum não haver o pagamento do direito de arena. Ele está previsto na Lei Pelé e prevê a participação do atleta nos valores obtidos pela entidade esportiva com a venda da transmissão ou retransmissão dos jogos em que ele atua, seja como titular, seja como reserva. A verba no valor de 5% da receita dos jogos deve ser repassada aos sindicatos dos atletas profissionais e distribuída entre os jogadores participantes da partida. Nessas e outras situações em que há descumprimento do contrato pelo clube, é possível, inclusive, fazer o pedido de rescisão indireta do contrato. Os casos mais conhecidos ultimamente envolveram questões que envolveram rescisão indireta. Como? E talvez o caso que envolveu um habeas corpus aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que foi o do Oscar, que eu fui relator desse habeas corpus. Ele envolvia uma rescisão indireta. Ele alegou que o São Paulo não cumpriu algumas normas do contrato, algumas cláusulas que havia, né, combinado lá no contrato de trabalho, e ele pediu a rescisão indireta e o primeiro grau concedeu achou que ele tinha razão ao pleitear essa rescisão, né, por culpa do empregador, né? Todas essas dificuldades servem de alerta para quem sonha com a carreira. Porque não é fácil, tem muitas barreiras, alguns apoiam, outros não. É isso, a carreira de futebol sempre vai ter essas coisas.
Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre a Síndrome do Túnel do Carpo. E ainda hoje, os detalhes do concurso nacional de ingresso na carreira de juiz do trabalho. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Santuário Nacional de Aparecida em Campinas, São Paulo, em que saúda as ações de combate ao trabalho infantil realizadas em parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Ministério Público do Trabalho, integrando o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. No telegrama que foi lido na Basílica Nacional, o Papa Francisco saudou a iniciativa que tem a finalidade de promover a erradicação do trabalho infantil e proporcionar às crianças uma educação de qualidade. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, e a ministra Maria de Assis Calcin participaram da Semana da Criança, que contou com uma exposição itinerante, palestras, missa, distribuição de cartilhas e cataventos, símbolo mundial do combate ao trabalho infantil. O TRT da 8ª Região realizou ações voltadas para o incentivo à educação de adolescentes e combate ao trabalho infantil durante as procissões do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Os voluntários do projeto Padrinho Cidadão participaram da caminhada com faixas, camisas, panfletos e cataventos sobre o tema. O TST participa da campanha Outubro Rosa, que tem por objetivo conscientizar e mobilizar a detecção precoce do câncer de mama. No tribunal, a cor rosa está presente nos jardins e ilumina os paredões de concreto das laterais dos prédios. Quem realiza esforços repetitivos pode desenvolver uma lesão chamada Síndrome do Túnel do Carpo. A doença pode levar à dormência, formigamento, fraqueza ou danos musculares nas mãos e nos dedos. Veja como prevenir ou tratar o problema no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Flexionar e estender o punho repetidas vezes por dias, meses, anos seguidos pode provocar dores extremamente desconfortáveis. Formigamento e dormência também são sintomas sofridos por quem adquire a Síndrome do Túnel do Carpo, doença que atinge aproximadamente 5% da população brasileira. Nos casos mais graves, a pessoa perde o tato. E movimentos mais simples do dia a dia, como segurar um copo, pode se tornar uma difícil tarefa. Esses problemas aparecem porque o nervo da região do punho sofreu uma compressão. O túnel do carpo é um canal muito estreito que fica no punho. E é por ele que passa o chamado nervo mediano. Como o espaço é pequeno, qualquer inflamação no local comprime o nervo, provoca dor no punho, nas mãos e pode afetar o movimento. Então, o espaço realmente exato, então qualquer estrutura que aumente o volume dentro desse túnel ou que faça com que o túnel diminua, ela vai provocar uma compressão das estruturas e quem sofre mais é a estrutura mais especializada de todas, que é o nervo, né? O nervo ele tem uma microvasculatura. Ele tem uma pequena artéria, uma pequena veia, que nessa compressão elas não levam a circulação adequada para o nervo e aí ele para de funcionar da maneira mais adequada. A principal causa da síndrome do túnel do carpo é o esforço repetitivo. Os principais sinais que podem estar associados à síndrome do túnel do carpo são dormência, formigamento nas mãos, dor no punho. Em alguns casos, também é sintoma de sensibilidade, queimação e coceira. Quando a doença está mais avançada, os sintomas graves são fraqueza de mobilidade e atrofia, principalmente na musculatura ao redor do polegar.
Obesidade, doenças crônicas como diabetes, inflamações nas articulações como artrite, por exemplo, e transtornos endócrinos como hipotireoidismo são fatores que aumentam o risco de a pessoa desenvolver a lesão. A doença é mais comum nas mulheres com idade entre 45 a 55 anos e pode estar relacionada a questões hormonais. Por reterem líquido durante a gravidez, as gestantes também têm chances de adquirir a síndrome do túnel do carpo, que desaparece assim que o bebê nasce. Quando os ossos do carpo são fraturados, o inchaço ou edema podem pressionar o nervo mediano e provocar a lesão. Além disso, tumores também podem estar entre as causas dessa lesão. Apesar de não haver estudos que apontem o trabalho como uma das causas da síndrome do túnel do carpo, o especialista acredita que certas atividades podem estar ligadas à lesão. Norma acredita que só teve a síndrome por causa da atividade profissional que desempenhava como bancária. Segundo ela, durante anos, repetiu os mesmos movimentos ao usar uma calculadora e datilografar documentos. Quando eu entrei no banco, o que eu exercia antigamente, que era eu trabalhava na caixa de uma loja e não me exigia esse esforço. E eu passei a ter a partir do momento que eu comecei a mexer com a somar cheque, né, fazer a somatória dos cheques. Ela conta que passou 2 anos sentindo formigamento, dormência e choque na mão direita, até diagnosticarem que tinha a síndrome. Eu não podia abrir uma torneira, que eu sentia muito choque. Qualquer objeto que eu pegava caía da minha mão. Eu comecei a perder a sensibilidade, a ponta dos dedos já não sentia. E tudo que eu ia pegar caía. E eu comecei a notar que tinha alguma coisa errada, porque eu tenho uma letra bem calígrafa, né? Nessas de caligrafia bem antiga, né? E o que acontece, todas as vezes que eu ia escrever, porque eu gostava muito de escrever carta, né? Quando eu começava a escrever, a minha letra iniciava bem, já para o final parecia uns garranchos, como se eu estivesse voltando a me alfabetizar. Somente após passar por uma cirurgia é que a ex-bancária voltou a realizar tarefas que antes eram impossíveis. Hoje, perto do que eu estava, digamos, há 30 anos, hoje eu tô boa. A cirurgia resolveu o problema. Mas não são todos que necessitam de cirurgia. Tudo vai depender de uma avaliação médica. Por isso, para aqueles que já apresentam sintomas, a fisioterapia pode ser uma das alternativas. A gente tem alguns recursos, como, por exemplo, o ultrassom, que vai melhorar essa questão inflamatória, a crioterapia, que é o uso do gelo, mas tudo isso depende da fase que o meu paciente está. Uma forma do paciente identificar isso em casa é posicionar a mão dessa maneira, ficar 1 minutinho, contar no relógio, olha no relógio, 1 minutinho. Começou a provocar alguns sintomas como dormência, formigamento, dor no local, você pode estar com uma síndrome do túnel do carpo. No entanto, a melhor forma de evitar da lesão aparecer continua sendo a prevenção. Você que trabalha com digitação, pega uma almofadinha que já existe no mercado, uma almofadinha triangular e posiciona a sua mão. Se você não tiver, você vai pegar uma toalhinha de rosto, enrolar ela bem pequenininha, colocar na parte de baixo do teclado e posicionar o punho dessa maneira, de forma que seu punho fique em uma leve extensão, né? Levantadinho para cima. Porque se você digita nessa postura, você tem uma tendência maior a levar a síndrome do túnel do carpo. No próximo bloco, as novas regras para ingresso na carreira de juiz do trabalho. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de uma designer de sapatos que produz peças bem criativas. Nós voltamos daqui a pouco. Considerada a maior celebridade do Snapchat no Brasil, a advogada Tainara OG gravou uma divertida mensagem em apoio ao programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho. Confira em facebook.com/CSJToficial.
O ingresso na carreira de juiz do trabalho agora seguirá novas regras. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamentou o concurso nacional para a magistratura trabalhista. Saiba mais na reportagem. Há 5 anos, o técnico judiciário Josué estuda com o objetivo de se tornar um juiz do trabalho. Sempre que é publicado o edital de um concurso, ele faz a inscrição e não importa qual seja a dificuldade para fazer a prova. O concurso regional tem essa característica, demanda, né, do candidato um grande sacrifício, nesse sentido de que ele tem que percorrer grandes distâncias, né, gastar, né, com alimentação, hospedagem, né? Então, deslocamento, essa logística toda é bastante complicada. Mas com a resolução administrativa número 1849 do TST, Josué não vai precisar mais passar por isso. É que nos termos da resolução, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, passa a ter competência para realizar o concurso nacional para ingresso na magistratura trabalhista. A diretora da ENAMAT, ministra Maria Cristina Peduzzi, explica que o concurso agora será unificado. Podemos dizer que hoje o sistema é descentralizado. Cada Tribunal Regional do Trabalho efetiva o concurso público para arregimentar os magistrados para a sua respectiva região. Com o concurso nacional unificado, nós centralizamos o concurso na ENAMAT, que é, pela resolução, a responsável pela execução, não é, desse projeto. O concurso vai acontecer em 6 etapas: provas objetivas, discursiva, prática e oral. Além disso, será feita a sindicância da vida pregressa do candidato, investigação social acompanhadas de exame de saúde física e mental e avaliação de títulos. Com a nova regulamentação, as provas escritas vão ser aplicadas na cidade sede dos Tribunais Regionais do Trabalho, em conformidade com as inscrições dos candidatos. A prova oral ocorrerá exclusivamente no Distrito Federal e os exames de sanidade física e mental onde ficar determinado no edital. Isso vai ajudar Josué, que vê de forma positiva a unificação do concurso. Então o concurso nacional ele vem sanar essas contradições, os filtros ideológicos, ele vem trazer uniformidade de critérios e, quiçá, traga também uma maior transparência, né? A diretora da ENAMAT explica ainda como os candidatos aprovados vão escolher a lotação de preferência. As vagas que existirem naquele momento serão postas à disposição desses candidatos. Cada um deles vai formular 2 opções, opção 1 e opção 2. Para fins de provimento do cargo. Então, eu não vou ter um candidato melhor classificado necessariamente num lugar que é considerado bom. Ele vai escolher, provavelmente, o lugar da sua região, onde ele quer. Bom, e aquela região menos procurada, ela vai ser preenchida pelo candidato que colocou opção 1 aquela região, porque ele é de lá ou das proximidades. Então, o critério da investidura observará a opção 1 e a opção 2. Com isso, nós imaginamos que haverá um sentido de permanência na região da sua escolha, da escolha do juiz. A regra se aplica para os próximos concursos e não há previsão de novos certames. O que era hobby virou coisa séria e se transformou em negócio. Eu estou falando da designer de sapatos Eunice Pinheiro, criadora da marca Fulanitas Digital em Brasília. Ela desenvolve peças cheias de estilo e criatividade. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Meu nome é Eunice Pinheiro, eu sou jornalista e tem 5 anos que eu comecei a desenvolver algumas coisas na área de design. Sempre tive uma queda para a arte, né? Mas como jornalista, eu achava que eu podia dirigir isso tudo para um texto, para alguma coisa assim. E depois eu vi que não é muito isso, né? Você não tem tanta autonomia assim.
E aí eu fiquei sempre buscando alguma coisa nessa área de arte, para fazer design de joias. E aí eu descobri que o design, ele também é uma forma de expressão, então ele também pode virar, ele também é uma arte, né? E foi onde eu vi que daria para eu desenvolver alguma coisa em que pudesse ser também uma profissão, em que isso pudesse me levar para algum outro lugar. Eu sempre fazia assim roupinhas para mim, desenhava roupas para os amigos e tal. Então assim, eu sempre tive uma queda mesmo para produzir esse tipo de coisa. Às vezes eu queria comprar um sapato de bico quadrado, né, com salto retrô e não encontrava facilmente no mercado. Aí foi por isso que eu comecei a me dedicar mais para o design retrô. Tanto que quando eu criei a marca chamada Fulanitas de Tal, sapatos retrô. Mas eu vi que, além do retrô, você pode ser contemporâneo também. Como? Mexendo com cores, combinando cores, usando outro tipo de material. E aí eu passei então a fazer sapatos retrô, só que contemporâneos. O primeiro ponto é esse, encontrar o couro. Então, dependendo da maleabilidade, da maciez desse couro, aí eu penso, bem, isso daqui dá um sapato aberto, dá um sapato fechado. Tem duas formas de eu fazer esse sapato, né? Uma forma é desenhando mesmo, fazendo um croquis, um desenho para que eu possa mandar para a fábrica junto com o couro para eles fazerem para mim. E outra forma, que é uma forma que eu gosto muito, e foi assim que eu comecei desenhando, porque eu não sabia desenhar, então eu faço em papel machê, todo em papel machê, né? Então eu recorto tirinhas de papel e essas tirinhas eu vou colando, né, na base, em toda a forma, e aí espero 24 horas, mais ou menos, quando ele seca, eu retiro ele da forma, eu recorto do jeito que eu quero, às vezes eu pinto das cores que eu quero, aí eu uso o material, eu faço o salto, o sapato fica ali pronto, né, em papel machê, uma esculturazinha daquele sapato que eu quero produzir. Então, com essa técnica, é mais fácil, por exemplo, para eu ver se aquela forma está funcionando mesmo. Então, eu visualizo melhor aquele sapato, porque a partir do momento que eu faço ele em papel machê, eu sei exatamente como que ele vai ficar no final, depois de cortado e costurado e montado. Já tem 1 ano e meio que eu não trabalho como jornalista. Trabalho só desenhando, produzindo, vendendo sapatos. Muito legal quando uma cliente chega e aí coloca o sapato e fala: nossa, era isso que eu queria, era isso que eu procurava, que bom que eu encontrei aqui. Isso é muito bom. E é muito bom também quando você pega um sapato pronto e fala: ficou perfeito, era isso que eu queria, assim. Ver o contentamento das pessoas que compram, né? É gratificante porque você vê o resultado palpável mesmo, você toca no resultado palpável do seu trabalho. E é gratificante porque também ele me sustenta, eu vivo disso, né? E o Jornada de hoje termina aqui. Eu te espero no próximo programa. Tchau!